Galera, falar pra vocês que eu tô cansado. Tô cansado, não é pouco não. E cansado não é só fisicamente, né? Porque vocês devem ter curtido aí, né, essa transmissão aí do Atlético. Eu participei lá com os amigos da Rádio Pode Vir, o Renato e o Túlio Isaac. Participei com eles lá. E o Hugo Duarte também, né? Participei com eles de toda a tarde aí de transmissão do jogo do Atlético. Comentei com eles lá na rádio também. Então é cansativo fisicamente, obviamente, óbvio. Cansa muito, né? Eu iniciei a transmissão às 5 da tarde e nós fomos até às 9:30 da noite. Então foi bem puxado. E por compromissos pessoais eu não voltei em casa ainda. Vai demorar ainda pra eu chegar em casa, vou chegar mais na madrugada. Então eu resolvi gravar o vídeo fora de casa mesmo. Peço até desculpas pra vocês, às vezes pelo áudio não tá tão limpo quanto normalmente fica quando eu gravo no meu ambiente. E obviamente também peço desculpas aí pelo fundo branco, né? Não tem nada, eu tô fora de casa, gente. Então peço aí a compreensão de vocês. Vai um vídeo diretão, tá? Vou evitar cortes e edições, porque eu realmente tô muito cansado. E como eu falei, não é só fisicamente que eu tô cansado, não, tá? Eu tô cansado mentalmente. Eu tô cansado do Atlético também, tá? E eu tô cansado de estar certo. Com todo respeito, eu costumo ser humilde nos meus vídeos, eu costumo ser modesto, né? Eu não gosto de ficar me gabando, nem pagando de bonzão, nem de sabido. Não é meu perfil. Mas esse jogo é um jogo onde os acontecimentos dele foram cantados por tantas pessoas, incluindo por mim, que chega a ser ridículo que tenha acontecido o que aconteceu no jogo. O Atlético empatou em 1-1 com o Atlético e empatou de uma forma tão previsível, foi tão previsível que, sinceramente, ninguém duvidava do resultado quando terminou o jogo. E antes de começar o jogo, todo mundo já esperava que acontecesse o que aconteceu. E foi muito previsível, cara. Foi bizarro de tão esperado. Porque normalmente você tem alguma coisa inesperada, né, no futebol. O futebol é uma caixinha de surpresas. Mas nesse jogo, não, foi tudo que tinha que acontecer, do jeito que já sabíamos que podia acontecer. Foi lá e aconteceu. Com exceção de pequenos detalhes que eu vou falar com vocês. Antes de mais nada, peço aí que você deixe seu like, se inscreve no canal, ajuda aí o trabalho da gente, divulga, compartilha esse vídeo, tá, com seus amigos. E ajuda aí, vocês viram aí que ficou passando, né, uma lista de coisas que eu sugiro aí pra vocês, peço esse apoio aí pra vocês, pra ajudarem no trabalho. E peço mais uma vez desculpas pelo meu, sabe, pela minha cara cansada, às vezes, pelo meu olho que tá meio fechando, eu estou extremamente cansado. E meu cansaço não seria tão grande, se não fosse a questão mental também. O meu cansaço físico, obviamente, me induz esse estigma, né? Essa cara que eu tô. Mas tudo que a gente tá vivendo no Atlético é muito pesado, gente. Sabe? Pro torcedor do Atlético é massacrante. O Atlético é uma das maiores folhas salariais do Campeonato Brasileiro da Série B e está amargando a briga contra o rebaixamento. É verdade, a gente está brigando contra o rebaixamento. Nós temos 24 pontos. O Lanterna tem 20. Então não tem como falar que não tá brigando. Na ordem, o Lanterna tem 20, três times com 21, aí tem um com 23, aí nós com 24. Tá assim. Tá tudo brigado. Até o Atlético Paranaense, com seus 26 pontos, tá na briga. E o Atlético entrou em campo, né, para esse jogo com o que tinha de melhor. Tinha um time melhor para entrar. Eu talvez mudaria só a ponta, tiraria o Federico Martins e já começaria o jogo com o Yuri, tá? Mas tudo bem. O Atlético veio com a frente formada por Kelvin, Daniel e Federico Martins, o meio formado por Luizão, Cauã e Robert. E ali atrás, o Pedro Henrique começando como titular, visto que o Alex está suspenso. Aí a dupla é o Adriano Martins. Nas laterais, o Dudu estreando novamente, voltando a vestir a camisa do Atlético depois de tantos anos, né? Saiu no final de 2022. E do outro lado, o Guilherme Romão começando como titular da partida. Visitando o Atlético, que vem de uma sequência absurda, né? 5 jogos pelo menos sem derrotas. Uma melhora imensa com a chegada do Rui Duarte, técnico português, e com o aparecimento de um jogador muito bom, o Ronaldo Tavares, centroavante. Além de algumas peças ex-Atlético que resolveram jogar futebol muito bem pelo Atlético, o David Braga e o Max, que estava no banco de reservas. Eu fiquei até curioso. O motivo eu não entendi ele no banco de reservas. Deu lugar
ao é, Alasson Carioca, né? Entrou no lugar dele. Do outro lado, o Torrão começou também como titular. E o jogo, gente, é incrível. Durante a semana inteira, todos os jornalistas, analistas, comentaristas, torcedores, entendedores de futebol, o Zezinho da esquina, todo mundo falou. O Atlético joga na transição rápida ofensiva. Não pode subir muito as linhas de marcação, que eles jogam no contra-ataque. É um time muito agudo no contra-ataque, rápido pelas pontas. Todo mundo sabia disso. Aparentemente, os únicos que não sabiam eram o técnico do Atlético, o Rafael Lacerda, que tá querendo se tornar um Laqueda, né? E os jogadores do Atlético, que treinaram para sair no início da partida com todo mundo pro campo ofensivo, deixando a zaga, que é lenta e mal organizada e sem ritmo de jogo, no caso do Pedro Henrique, deixando eles totalmente sem cobertura. Resultado, primeiríssimo contra-ataque do Atlético. Eles fazem a jogada mais básica da história. Avança pela lateral, bola nas costas do lateral, Romão, cruzamento, cruzado, pega o jogador do segundo pau. O Ronaldo Tavares chega de frente, faz o gol do Atlético mais fácil da história. O gol mais fácil que o Atlético poderia ter feito. Uma defesa sem graça. E aí, cara, o Atlético tomou um gol com 2 minutos e ficou claro que o Pedro Henrique não pode mais vestir a camisa do Atlético. Desculpa, eu não quero falar da pessoa, eu não gosto de falar de um único jogador, mas, cara, sai do Atlético. Não dá, não. Ah, não temos jogadores, não tem banco de reserva. Não interessa, só o menino da base. O Pedro Henrique, ele não só estava totalmente sem ritmo de jogo, mas como ele também estava tão atabalhoado que ele toma um cartão amarelo ainda nos primeiros 10 minutos. Todas as bolas pelo lado direito do ataque do Atlético, lado esquerdo, nas costas do Romão, que Romão e Dudu, como jogadores ofensivos, deixavam espaços nas costas. E aí o Atlético se aproveitava disso. Agora, vamos lá. O Atlético, perdendo de 1 a 0 no começo do jogo, não se acanhou. Foi um time que continuou tentando propor o jogo, continuou tentando subir suas linhas. E aí eu tenho um ponto positivo. Que durante o primeiro tempo, o Atlético se reorganizou em campo várias vezes. E o gol do Atlético, apesar de não ter sido coletivo, tem muito a ver com confiança. Porque o Robert recebe uma bola na intermediária ofensiva e ele resolve fazer uma jogada individual, coisa que o Atlético estava tentando com o Kelvin, com o Cauã, e aí o Robert tentou. Ele dribla uma porção de jogadores do Atlético, consegue infiltrar na área, limpa a jogada e finaliza, faz um golaço. Um golaço! Que me deu até memórias do Marcelinho, né? Que acabou saindo daqui. Gol de estilo jogador, ponta de capacidade ofensiva, de drible, de 1 contra 1, o Robert fez. Um golaço empatando o jogo 1 a 1. Com 12 minutos do primeiro tempo já estava 1 a 1 o jogo. E tinha cara de que esse é um jogo bastante movimentado. Só que aí as equipes começaram a se estudar. Começaram a se organizar. E isso fez com que o jogo ficasse mais cadenciado. Muito mais perigoso para o Dragão do que para o time da casa, o Atlético. O Atlético, mesmo quando o Atlético começou a organizar sua marcação, fechou mais o lado esquerdo, fez o Luizão cair por ali para poder apoiar a marcação, recuou mais o Dudu, fez tudo isso, o Atlético ainda chegou em várias jogadas com muito perigo. Numa delas, inclusive, o Adriano Martins salvou na linha. Uma bola que seria gol, 2 a 1 para o Atlético. O Atlético se salvou com uma ótima movimentação e um ótimo posicionamento do Adriano Martins. E aí permaneceu assim. O Atlético só tinha o Cauã de jogador com espaço, porque o Atlético, percebendo a deficiência defensiva que ele tinha, ele começou a marcar o Daniel, o Robert, o Kelvin e deixava só o Cauã com a bola. E o Federico Martinez, que eu ainda nem falei direito, a natureza marcou. Ele nem jogou. Ele ficou em campo, andando em campo pra lá e pra cá e dane-se. Ele recebeu umas faltas, tava aqui e ali, mas jogo que é bom, nada. Federico Martins foi um a menos. O Daniel foi outro, mas não por culpa do Daniel. O estilo de jogo do Atlético não privilegia um centroavante. Então, ele ficou sobrando, né, em campo. Mas o Federico, pelo amor de Deus, ele realmente não teve perdão, não tem perdão. Ele não jogou. E os Atléticos, o Atlético e o Atlético foram para o intervalo com empate em 1 a 1.
Segundo tempo veio, e aí a gente vê como esse ano foi uma bosta do Atlético. Desculpa a palavra. Desculpa aí o estresse, né? Mas foi uma merda esse ano do Atlético. Nós perdemos, do começo do ano pra cá, 15 jogadores. Foram 15 jogadores que saíram do Atlético. Nosso banco é pífio, é minúsculo. E aí, as mudanças que o Lacerda faz não só diminuem muito a qualidade técnica do Atlético, como expõem a deficiência técnica que os jogadores têm. O segundo tempo foi iniciado com um Atlético muito mais incisivo, procurando a jogada ofensiva. Teve umas duas chegadas relativamente interessantes, com finalizações do Robert e outra finalização, se não me engano, do Cauã. O Atlético veio jogando, né? Teve uma mudança, entrou o Ezequiel Ram no lugar do Federico Martins. E o Atlético melhorou muito no segundo tempo. Só que a melhora do Atlético não foi transformada em chances reais de gol. Foi mais controle do jogo. O Atlético até os 20 e tantos minutos, 30 minutos, não jogava. Era um time na defesa, tentava esboçar um ataque, mas não conseguia. Só que aí o Atlético não levava tanto perigo porque o próprio Dragão não conseguia fazer o básico. Chutar pro gol, finalizar pro gol, chegar perto do gol. O Atlético não conseguia. Teve um chute mais ou menos perigoso do Ezequiel Hunt fora da área e uma cabeçada que ele também estava dentro da área para cabecear, mas cabeceou totalmente errado, totalmente cagada a decisão dele. E aí, com a entrada de alguns jogadores no Atlético, como por exemplo o Wesley e o destaque, que para mim é o Max, que entrou no segundo tempo, o Atlético se tornou muito perigoso. De novo, no final do jogo. E teve chances reais de talvez conseguir fazer o gol. Teve uma jogada do Max que ele finalizou cruzado e a bola era perigosa, a defesa do goleiro Paulo Vitor. Teve uma bola cruzada que foi finalizada dentro da área, se não me engano, pelo Ronaldo, que a bola vai por cima do gol. E o Atlético era melhor no final da partida. O Atlético teve o Shailon que entrou em campo, o Ariel entrou em campo, o próprio Yuri estreou, ali começou também. Mas no final do jogo já, ele entrou, já tinha 30 e tantos, 36, 39 do segundo tempo. O Shailon e o Ariel mostraram quanto que o nosso banco é ridículo. O Shailon e o Ariel entraram e, sinceramente, eu nem os vi em campo. O Shailon ainda via alguma coisa. Pouquíssimo, diga-se de passagem. O Ariel esquece. E o Arauz segue sendo acessório de banco. O Arauz continua sendo um jogador que só vai pro banco para compor elenco. Porque jogar que é bom, esquece. Os técnicos não botam ele de jeito nenhum. Realmente, é melhor aposentar o cara. Aposenta logo, ele não vai jogar. Não pode entrar no time. Eu prefiro que ele entrasse do que o Ariel. O Ariel já mostrou que não consegue jogar com a camisa do Atlético. Não consegue. E o time ficou nessa, de quase tomar gol nos últimos minutos. O Atlético pressionou até o apito final. Não conseguiu o gol da vitória. O Atlético comemora um ponto fora de casa. O Atlético não era favorito para esse jogo. E olha, é mais um ano que a gente vive a velha história de trocar o pneu com o carro andando. Nós estamos no primeiro jogo, do segundo turno, e não temos um time. Não temos nem elenco, quanto mais um time. É um ano terrível para o Atlético. É um ano desesperador, sabe? Problemático. É um ano pro torcedor, olha, botar o joelho no chão e orar para não acontecer coisa pior, porque nós estamos, de fato, brigando contra o rebaixamento e somos, de verdade, uma das piores equipes dessa Série B. Em elenco, em time treinado, em peças, em momento, em psicológico. O que acontece agora é que nós estamos ali na parte de baixo da tabela, junto com o Atlético, inclusive, ele acima de nós por critérios de desempate. E agora vamos ter que torcer sempre contra os times de baixo, porque a realidade é essa. Uma vitória de algum dos times ali de baixo pode nos colocar numa situação deprimente, de Z4. E, cara, nós estamos vivendo um momento muito, assim, que nós estamos desacostumados. Patinar e sofrer quando a gente estava na Série A é uma coisa. Agora, brigar contra rebaixamento na Série B é uma realidade que o torcedor do Atlético não vive há muito tempo. E nós precisamos voltar a nos acostumar com isso. Se o Atlético continuar sendo planejado, sendo gerido e sendo tratado como ele vem sendo desde 2024. Um time que parece ultrapassado no seu modelo de trabalho. Quanto ao Atlético, é mais um resultado onde ele fica invicto. Não vence, mas mantém a sua invencibilidade aí. E segue fora do Z4. O objetivo do Atlético é ficar na Série B, certamente. E do jeito que estão jogando, provavelmente vão conquistar isso. E talvez nem seja tão difícil quanto poderia ser.
que você achou da apresentação do Atlético? Achou justo o resultado? Esperava mais? Já aconteceu aquilo que você previa? O que você acha do Dragão nessa partida? Coloca aí nos comentários. Você, torcedor do Atlético, o que você achou do seu time? Gosta desse momento, mesmo não tendo vindo a vitória? Você está gostando desse momento do seu time? Acredita que o time pode melhorar? Quem sabe até beliscar uma briga na parte de cima? O que você está achando do seu Atlético? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Se inscreve no canal, deixe seu like. Marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Peço que compartilhe o vídeo com seus amigos para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Clica no botão hypar que ajuda demais o canal com a divulgação e fortalece o nosso trabalho. E se torne membro. É a partir de R$ 1,99 você ganha todos os benefícios do Gather Futebol Clube, entra no grupo do WhatsApp e ainda ajuda o canal a continuar funcionando. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.